Lembra que você está na casa do Pai. Esse momento, esse lugar está consagrado por Deus. Então entrega tudo o que vocês vieram entregar para o Senhor aqui. Fale com Deus neste momento. Conta para Deus quais são os teus sonhos. O que você tem pedido para Ele lá no secreto, no teu quarto. Irmãos, enquanto as irmãs louvam, a gente vai clamar para esses jovens, para a raiz de maldição hereditária ser quebrada neste momento. Porque vai ter renovo na casa. Vai ter jovens sendo batizados com o Espírito Santo, porque isso já foi decretado no céu. E não tem quem possa impedir. Então ore, vai clamando. Ô João, se quiser pode colocar a mão. Porque quando a gente estava louvando, o Senhor me mostrava raízes, tentando pegar esses jovens para um outro caminho. Mas o Senhor mandou eu falar que aqui não vai ter um que vai desviar da presença de Deus, mas vão ser os profetas de uma geração que precisa de profetas verdadeiros adoradores. Deus maravilhoso, Pai celestial, Cristo Deus, eu peço a Ti, Senhor, neste momento, meu Pai, que ouça a oração desses jovens. Oh, meu Deus poderoso, Cristo Deus, quais são os sonhos deles, meu Pai? E os sonhos deles, Senhor, não é o mesmo sonho que os teus, que cai agora por terra. E o Senhor coloca, meu Pai poderoso, os teus sonhos, meu Pai, no coração deles. Pai, vai enchendo eles, meu Pai, do teu sonho, meu Pai. Vai enchendo eles, ó Deus poderoso, da Santo Pai Jesus, da tua presença, meu Pai. Pai poderoso, Cristo Deus, tudo que Satanás tentou colocar, meu Pai, de mentira, caia por terra, pelo poder do teu nome, Jesus. Pelo poder do teu nome, Jesus. Vai colocando, meu Pai poderoso, Cristo Deus. Vai colocando, meu Pai, no coração deles, meu Pai, os teus sonhos, meu Pai. Que eles tenham, Deus poderoso, entender, meu Pai, que eles não estão neste mundo, meu Pai, para ganhar o mundo, mas para ganhar almas para Ti, Senhor. Pai poderoso, Cristo Deus, de toda raiz de maldição hereditária, caia por terra neste momento, meu Pai. Pai poderoso, Cristo Deus, o Senhor sabe, meu Pai, o que eles estão pedindo. O Senhor sabe, ó Deus poderoso, o que eles têm pedido, meu Pai, para fazer a tua presença, meu Pai. Vai enchendo, meu Pai, da tua presença, meu Pai. Vai quebrando todas as correntes, meu Pai, de Satanás neste momento, meu Pai. Pelo poder do teu santo nome, Jesus. Pelo poder do teu nome, Jesus. Pai poderoso, Cristo Deus. Anos, 13 anos, ele me fez lembrar. E o Senhor mandava contar o meu testemunho para vocês. Mas o meu testemunho não é para honrar ele, não. Quem sou eu? Não sou nada, não sou ninguém. Mas é para glorificar o nome do Senhor. Eu nasci num berço cristão. O meu pai era pastor, a minha mãe também cristã, uma família cristã. E num certo momento da nossa vida, o Senhor decidiu levar a minha irmã. A minha irmã tinha 4 anos. E o Senhor decidiu levar ela. Só que o Senhor decidiu levar ela através de um acidente na frente da igreja. Eu tinha por volta de 9 anos de idade. E o Senhor permitiu. Ali a gente estava saindo de um culto. E naquele culto, eu lembro até hoje, né, os anos que foi louvado. Eu tinha 9 anos. E a minha irmã, ela tinha 3, 4 anos. Nem mal falava, né? Falava um pouco, né? E falava bastante errado. E ela pediu para louvar um hino. E esse hino que ela pediu para louvar é um hino bem distante, eu te vi, parada à beira do caminho. Não sei se os irmãos lembram, é um hino bem antigo. E ela louvou aquele hino na mesma noite que Deus levou ela, né, que aconteceu um acidente com ela. E foi logo quando a gente saiu da igreja. A gente saiu da igreja, veio uma moto, atropelou ela, jogou ela 9 metros
9 metros não, né? Não lembro exatamente. Mas jogou ela para frente e ela tinha por volta de 3 anos. E ali meu irmão ele pegou para correr, pegou ela, o corpo dela estava todo sangrando. E a gente levou ela na época para o Vila Cristina. E quando a gente levou ela ali para o Vila Cristina, ela estava sangrando muito no carro. Meu pai e minha mãe, eles oravam. Mas eles oravam, falavam: Deus, pelo amor de Deus, não deixa a minha filha morrer. E eu apavorada, porque foi a primeira batalha que eu enfrentei. Eu apavorada com aquela situação. E chegando no hospital, eu lembro até hoje, o meu pai ele puxou o freio de mão. O meu pai deixou o carro descer. E aí veio uma enfermeira correndo junto com outro rapaz e puxaram o freio de mão. Meu pai já tinha subido. E ali eles estavam num lugar onde ficam os aparelhos mais, né, que aqueles aparelhos maiores e tal. E ali, quando eu entrei ali, tinha muito sangue. Era muito sangue no hospital, até o caminho que colocaram ela. E ali eu vi meu pai de joelho. Meu pai estava de joelho numa porta e a minha mãe estava de joelho em outra porta. E ali eles proclamavam: Deus, não deixa a minha filha morrer. E eu vi que toda hora entravam médicos e saía e começaram a entrar os equipamentos e tirar os equipamentos. E ali chegou uma hora que o médico falou: olha, aqui a gente não consegue fazer mais nada, a gente vai ter que transferir ela. E aí transferiram ela. Na hora que foram transferir, colocaram dentro da ambulância, eu lembrei, eu olhando, né, o corpinho dela ali, eu lembrei que quando eu tinha por volta de 6 anos, eu ajoelhei e pedi para Deus uma irmã. Eu falei assim: nossa, eu quero muito ter uma irmã. E eu pedi demais. Minha mãe demorou acho uns 2 anos mais ou menos para engravidar. E eu pedi demais uma irmã. E ali eu falei para Deus, eu falei assim: Deus, o Senhor vai levar ela? Eu pedi tanto. O Senhor me deu, o Senhor vai tomar. Às vezes, as nossas vontades não é a mesma de Deus. Às vezes, o Senhor vai permitir a gente passar por momentos difíceis. Os momentos difíceis na nossa vida é necessário para que a gente se torne o que Deus quer que a gente se torne. Assim como foi com José. José não foi vendido? Não virou escravo? Ele merecia? Não, ele era temente a Deus. Ele honrava o pai. Mas mesmo assim, ele foi vendido. E o Senhor permite acontecer coisas na nossa vida que a gente não entende. Na hora que estavam colocando a minha irmã dentro da ambulância, eu lembro até hoje que a minha mãe se jogou no chão, em cima da maca, e falou: Deus, pelo amor de Deus, não deixa a minha filha morrer. E eu lembro até hoje dessa cena, como se eu estivesse lá. Mas hoje eu sou curada, porque a Daya me viu pregando uma vez e eu chorava muito. Mas hoje eu sou curada. E eu fui curada, Daya, quando eu ministrei lá na Águas. Ali que Deus me curou. Porque até então eu não conseguia falar sobre o meu testemunho sem chorar. E ali, ela foi transferida. Ela ficou 3 dias na Santa Casa. E esses 3 dias na Santa Casa, eu lembro que eu chorava muito. E ninguém conseguia fazer a gente parar de chorar, nem o tio, nem ninguém. Tanto eu como meu irmão. A gente chorava demais. E eu falava assim: Deus, que Deus você é? A gente vive na tua casa, a gente vive na tua presença, a gente te serve, a gente louva, a gente te adora. Que Deus você é? Deus, Ele é o Deus que tem todo o controle nas mãos dele. Deus, Ele é Deus que manda e desmanda, faz o que Ele quer, da forma que Ele quer e ponto. A gente não pode questionar Deus. Mas eu era uma criança de 9 anos. Então eu acredito, né, que estou perdoada. Eu era uma criança de 9 anos. E eu lembro que toda vez que chegava algum carro na casa da minha tia onde eu estava, eu falava assim: ai, deve ser minha irmã voltando. Mas não era. E vinha toda hora carro e não era. Até que chegou um carro
Era uma criança sabia pular. E muito tempo da minha vida, eu não conseguia ir para a igreja igual com meus pais iam. Eu ia lá, mas eu falava assim, eles estão adorando esse Deus que dá e tira. Sim, Deus dá, Deus tira. E bendito é o nome do Senhor. E ali eu vi uma família que era feliz, que não tinha condição financeira, mas era feliz. A gente era muito feliz. Infelizmente, eu falo que até mesmo eu, infelizmente a gente procura felicidade em coisas, mas a felicidade não está em coisas, está em Cristo. A gente era feliz sem ter nada. Eu lembro que o chão da minha casa era aquele chão vermelho ainda. E ali chegou um momento de tristeza. A minha mãe, ela ficou primeiramente com depressão e depois ela ficou com esquizofrenia. O meu pai, toda noite, quando ele chegava em casa, era para chorar. Ele mal falava comigo. Aquele pai que era um pai carinhoso, amoroso, ele nem olhava para os filhos, porque ele já tinha se torturado o dia inteiro, que no serviço ele não podia chorar. No serviço ele tinha que entregar o trabalho dele. E quando ele chegava, ele subia no quarto e ele só chorava. E a minha mãe chorava do outro lado. Eu lembro que naquela época eu estava passando uma novela, eu não lembro o nome da novela, que Deus já me libertou disso, graças a Deus. E era a novela da Mina, e eu ficava com a minha irmã. E à tarde, quando eu ia assistir aquela novela, minha mãe, eu só vi o choro dela do quarto. Deus, por que você fez isso? Você levou a minha filha. Eu quero a minha filha. Traz a minha filha de volta. E eu pegava, colocava a mão nos meus ouvidos, eu tampava e falava assim, Deus, por que você não me levou? Eu não aguento mais ver o sofrimento dos meus pais. E era um sofrimento que machucava a alma. Eu perdi a minha infância, porque eu só via sofrimento neles. A minha mãe, ela deixou de ser uma mãe amorosa e virou uma pessoa doente na alma. Porque existem provações que a gente passa na nossa vida, que a gente tem duas oportunidades. Ou a gente cresce em Cristo, ou a gente vira uma pessoa amargurada. E a minha mãe virou uma pessoa amargurada. Literalmente amargurada. E ali eu falava para Deus, Deus, qual que é o propósito do Senhor na minha vida? Eu lembro que eu fui na casa da minha tia, e ela era da congregação, e os irmãos da congregação eram muito usados por Deus. E eu falei assim, eu vou lá ver, eu lembro que o pessoal está falando, né? E na hora que eu entrei lá, Deus tomou uma irmã e essa irmã falou comigo. Eu tinha 9 anos. Ela falou assim, hoje Deus planta no teu coração uma semente. E essa semente vai crescer e vai florescer. Você vai ser um grande vaso nas mãos do Senhor. Não questione, só adora. Ali foi o dia que eu tive um encontro com Deus. E ali eu passei a enxergar Deus de outra forma. Eu passei a procurar saber quem é Deus. Quem é Deus? Porque muitas pessoas estão dentro da igreja, mas elas não sabem quem é Deus. Por que elas não sabem quem é Deus? Porque elas estão procurando o Deus do dinheiro, elas estão procurando o Deus da cura, mas elas não estão procurando o Deus que tem todo o controle nas mãos. Porque Deus, Ele cura, Deus, Ele liberta, Deus, Ele transforma, mas se Deus quiser levar, Deus leva também. E bendito seja o nome do Senhor. Passou alguns anos da minha vida, eu voltei para Cristo. O meu pai e minha mãe se separaram, e uma separação muito difícil, porque meu pai foi embora com uma vizinha, 2 casas para baixo. A gente era um espelho no bairro da família, era uma família espelho, todo mundo falava, olha como que eles são, eles vão para a igreja. A gente virou piada. A gente virou piada no bairro. A gente virou piada ali para as pessoas, o cretinho fez, foi embora com a vizinha. A gente virou. O meu irmão, ele jogava futebol, ele estava para ir para fora do país e ele ficou com depressão. A minha mãe, ela ficou louca. A minha mãe literalmente entrou numa depressão profunda, onde ela ficou louca, ela já não falava nada com nada. A minha mãe, ela contava cada história que, meu Deus, se eu contar aqui vocês vão dar risada. Ela ficou uma pessoa literalmente doente. E aí eu só tive uma pessoa na minha vida. Eu só tive alguém na minha vida que foi Deus. E aí eu falei assim, Deus, se eu não me apegar em você, eu vou me apegar em quem, meu pai? Eu não tenho mais meu pai foi embora com a vizinha. Eu não tenho mais ninguém, meu irmão está jogando
Mas ali era tudo um plano de Deus para minha vida, para mostrar que a presença dele basta. Ele é suficiente. Ele é o que basta na nossa vida. Porque quando a gente entende que a gente tem Deus, que a gente tem tudo, meu amigo, ninguém mais para, gente. Ninguém mais para. Quando a gente entende que o nosso tudo não é o nosso esposo, não é os nossos filhos, que o nosso tudo é Deus. Você já entendeu que tudo que vocês têm é Deus? E é bom a gente entender isso, é bom a gente firmar isso no coração, porque quando chegar o dia mau, a gente vai saber que a gente continua tendo tudo. Quando chegar a fome, a gente vai saber que a gente continua tendo tudo. Mas eu não tenho o que comer, mas eu tenho Deus, e a presença dele é o que me alimenta. E eu passei a ter Deus. Mas mesmo assim, uma menina emocionalmente fraca, porque a luta na minha vida era só continuava. O meu irmão, eu lembro até hoje, o meu pai, ele não tinha essa água que deixaram para mim. O meu pai, ele não tinha como cuidar de mim, do meu irmão emocionalmente, e nem a minha mãe. E meu irmão era o que, muitas das vezes, quando a gente ficava chorando de madrugada, vendo o sofrimento dos nossos pais, era o meu irmão que me abraçava. Era o meu irmão que falava: eu estou aqui, e fazia eu dormir. Quando meu irmão fez 23 anos, a mesma doença que a minha mãe teve, ele passou a ter. Ele não quis ficar mais no time de futebol. Ele estava, meu pai já tinha investido. Nesse tempo, o meu pai, ele ganhou muito dinheiro. De uma pessoa que não tinha nada, ele passou a ter uma condição financeiramente muito boa. Mas que ilusão, que ilusão. Meu pai passou a ter dinheiro, mas foi aos poucos perdendo a presença de Deus. Irmão, se você está passando uma necessidade na tua casa, mas Deus está lá, você tem tudo. Passa pela prova dando glória a Deus, porque tudo na nossa vida é Deus. E meu pai aos poucos foi colocando as coisas de Deus de lado, e foi cada vez mais ganhando dinheiro. E o que ele tentava fazer comigo, com meu irmão? Entregar o que ele podia, que era dinheiro. Ele poderia dar as melhores roupas, ele poderia dar o melhor videogame, ele poderia pagar o meu irmão para estar nos melhores times, mas ele não conseguia cuidar da gente emocionalmente. Ali eu vi que eu só tinha Deus. O meu irmão, com 23 anos, passou a ter a mesma doença que a minha mãe. Ali para mim, eu entrei em desespero. Foi 2 anos de jejum, de oração. O Joe está aqui, né? Foi 2019, mais ou menos. O Joe chegou aí no monte junto. E eu orava muito. Eu falava: Deus, eu não aceito como essa doença pegou também o meu irmão. Eu não aceito isso na minha família. O meu irmão vai estar na tua casa. O meu irmão vai ser um homem de Deus. Ele vai falar do teu amor. Ele vai falar que o Senhor libertou ele dessa doença. Mais um na minha família com doença mental. Mais um. A minha mãe não falava nada com nada. Quando eu ia ver minha mãe falava cada coisa. Você é irmão do Lula, você é essas coisas, coisa de louco. Era daí para baixo. Eu não conseguia frequentar a casa da minha mãe. E por muito tempo, muitas pessoas me julgou até mesmo dentro da igreja. Eu não conseguia ir lá porque não era minha mãe já tinha ido há muito tempo. A minha mãe se deixou virar uma pessoa amargurada. Ela virou uma mulher amargurada, onde a doença dominou ela. Irmãos, eu não conheço a história de ninguém aqui. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas passe pelo processo dando glória a Deus. Passe pelo processo glorificando a Deus. Mas eu estou sem carro, mas eu estou sem dinheiro, eu não estou conseguindo colocar mantimento na minha casa, mas passe dando glória a Deus, porque foi assim que José fez. Quando ele virou presidiário, quando ele foi preso, o que aconteceu lá? O Espírito Santo que habitava nele impactou aquele lugar. Seja uma pessoa cheia de Deus, porque quando a pessoa olhava assim: você não está passando fome? Ele falou assim: estou passando fome do pão, mas a minha alma
Eu preferi me encher de Deus. Eu preferi me encher da presença dEle. Eu preferi buscar Ele cada vez mais e mais. Porque o que eu achava que eu precisava, que era da cura do meu irmão, não era da cura. Eu precisava ser cheia do Espírito Santo. Você quer se encher das coisas do mundo, você quer se encher de Deus. Deus, Ele mandou a gente na terra com um propósito. E assim Ele fez a minha vida. Ele mandou eu na terra com um propósito. No começo do ano de 2019, o Senhor me mostrou em visão que aquele ano eu ia passar por muitas lutas. O meu pai, que era uma pessoa que tinha pouca condição financeira, ele literalmente me abandonou. E eu também não era fácil. Eu era muito orgulhosa, mas mal sabia eu que era uma menina mimada. Mal sabia eu que eu ia passar tanta necessidade. Meu pai me abandonou. Ele me jogou de canto. Ele teve outra família, foi embora com a vizinha, que inclusive era uma amiga minha, bem mais velha. Irmãos, toma cuidado com quem vocês permitem entrar na sua casa. Toma cuidado quem você tem deixado entrar na tua casa. E Deus está falando para alguém aqui. Não deixe qualquer pessoa entrar na tua casa. E aquela pessoa entrou e destruiu a família dos meus pais. O meu irmão passou a ter uma depressão tão profunda porque ele tentou aceitar a nova relação do meu pai. E eu não quis aceitar porque, além de eu ser imatura, eu ia me machucar. E aí o meu irmão, ele teve um surto. Eu lembro que o motorista da empresa do meu pai ligou para mim e falou assim: Letícia, o seu irmão está na pista. Ele está com uma blusa preta, está andando totalmente equivocado. Aquele dia eu falei assim: não, Deus, de novo? Já passa todas as lutas que eu passei com a minha mãe, agora vai ser com o meu irmão. De novo. Eu lembro que para internar o meu irmão, que ele foi internado numa clínica psiquiátrica, a gente teve que chamar a viatura e a gente teve que chamar a ambulância, onde prendeu as mãos dele. Prendeu as mãos dele como se ele fosse um louco. E realmente ele estava totalmente surtado. E ali o meu irmão ficou internado numa clínica psiquiátrica. Quando eu ia visitar ele naquela clínica, eu lembro que eu arrastejava assim na parede. Eu não conseguia nem andar, tanto que a minha pressão caía. Irmãos, tem tanta gente precisando de pessoas cheias de Deus. Tem tanta gente precisando da palavra que está na tua boca. E você com medo de falar de Deus. Naquela clínica era assim. Eu via as pessoas com o pescoço cheio de ponto, porque eram pessoas que tentavam se matar. Pessoas com o pulso que é cortado, cheio de ponto. Pessoas literalmente vazias de Deus. E Satanás ali habitava naquele lugar. Na hora que eu vi o meu irmão, ele estava com a ponta toda cortada, ele já tinha engordado muito. Que ele era um atleta, então ele era bem magro. Ele já tinha engordado muito. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo, Jesus? E eu lembro que quando eu fui conversar com o médico, eu falei assim: o que o meu irmão tem? Ele falou: esquizofrenia. Eu falei assim: não. Ele falou assim: tem sim. E você também tem. Eu falei: está repreendido em nome de Jesus, eu não tenho nada. Não aceita a palavra de maldição na tua vida. Está repreendido em nome de Jesus. E aí eu tive que sair da sala porque eu fiquei muito brava com ele. Porque eu estava cheia de Deus e ele estava cheio de Satanás. E o que ele sabe? É coisas da terra. Porque quem vive as coisas do céu olha para o céu, mas quem vive as coisas da terra olha para a terra. Você tem olhado para onde? Você tem olhado para o céu ou você tem olhado para a terra? Se você ainda está normal, você está olhando para a terra. Porque gente louca é o que olha para o céu. Ah, essas são pessoas doidas, mas são pessoas doidas que vão morar no céu. E aí, demorou um tempo, meu irmão se batizou, voltou para Cristo, mas Satanás tomou tudo. Satanás sentava do lado dele, e Satanás falava para ele tudo que ele tinha feito de errado. Eu não sei o que você fez, mas eu sei que se Deus trouxe você aqui é porque Deus tem um propósito na tua vida.
março, muito usado por Deus. Ele foi lá uma vez sozinho na casa da minha mãe. Ele falou assim: Letícia, não vai lá sozinho. A presença de Satanás é muito forte. E realmente era. Satanás sentava do lado dele e falava com ele. Ele falou assim: eu odeio a sua irmã, e eu vou levar ela ou no acidente de carro com todos os ossos quebrados, ou eu vou levar ela queimada num acidente com fogo. E eu passei há pouco tempo nesse acidente. Mas Satanás mais uma vez foi derrotado em nome de Jesus. E ali, mais uma vez, chegava, a morte na minha família. Eu lembro que eu fui no monte, eu acho que o João estava junto, né, João? E o Senhor tinha mostrado para mim naquele ano, eu ia passar por muitas lutas, e que eu ia ser a única pessoa da minha família que ia sobreviver. E eu falei assim: meu Deus. No dia que eu fui no monte, eu falei assim: Deus, eu te entrego. Eu não vou mais fazer oração contrária. Eu vou fazer uma oração que te agrada. Eu te entrego nas tuas mãos. Mas deixa eu ter mais um tempo com a minha mãe. Mas naquele momento eu não sabia que Deus ia levar ele. E eu sei que quando veio um irmão e falou assim: eu vi 2 caixão branco e é de salvação. Eu já estava num nível com Deus que não importava mais as coisas da terra. Se Jesus levasse os meus parentes para ser salvo, eu estaria feliz. Porque a salvação, tudo aqui é passageiro. E as pessoas não têm levado a sério. Não é tudo que a gente já está vendo no carnaval novamente. As pessoas debochando de Deus. Tudo aqui é passageiro. Os prazeres daqui é passageiro. E Satanás, ele é bom de oferecer prato recheado, principalmente para crente. E ali ele falou que era 2 caixão branco de salvação. Eu lembro que eu cheguei em casa e falei pro meu marido, eu falei assim: Deus vai levar alguém da minha família. Eu lembro que eu fui no Termas no sábado, e voltando do Termas, o telefone tocou. E eu falei assim: Deus, meu Deus, eu falei assim: Deus, e agora? Eu atendo, porque eu já vi o nome da pessoa, a pessoa nunca me ligou. Oi, Maurício, quem morreu? Lucas morreu. Aquele dia, o meu coração, ele foi despedaçado. O meu coração foi despedaçado, porque eu fiquei 2 anos orando pela cura, mas o Senhor preferiu levar com salvação. Eu não sei quem você está segurando nas suas orações, eu não sei quem você tem pedido cura, mas se Deus quer levar, deixa levar, porque a salvação é o melhor prêmio que Deus deixou para nós. E hoje eu entendo que foi a melhor coisa que Deus fez na vida do meu irmão. E eu lembro que no velório, pelo fato de ter tentado animar ele, no velório todo mundo falava que ele tinha se matado, mas Deus falou para mim que era salvação. Então não interessava o que estavam falando, é salvação. E aí o Senhor levou mais uma pessoa que eu amava, aquela pessoa que cuidava de mim de madrugada, aquela pessoa que de noite falava: vem aqui ler. A Luana foi para o céu, a Luana está lá no céu, onde a gente vai encontrar ela. Agora o Senhor levou o meu porto seguro. A pessoa que pedia cura durante 2 anos, o Senhor preferiu levar. E dói, a morte dói, mas o Senhor levou com salvação. E naquele dia eu soube o valor da salvação. Eu lembro que eu dobrei o joelho no caixão do meu irmão. Eu sei que alguns pastores que estavam lá que pensam no velório que tinha pastor. Eu lembro que eu dobrei o joelho ali no caixão. O pastor tentou me levantar. Eu falei: não, agora eu vou falar com Deus. Deus, eu continuo te amando. O Senhor levou, mas o Senhor continua na minha vida. E a partir de hoje eu vou fazer a tua vontade. E eu passei a fazer a vontade de Deus, mesmo com aquela dor no luto. Na hora de enterrar ele, muitos ali falavam: eu já sabia que ia acontecer isso, porque as pessoas elas vão ter velório não para ajudar a gente, mas para deixar a gente pior. E eu só falava: salvação, 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 porque Deus não mente, e Deus falou que era salvação. Se você morresse hoje,
Mas ele estava na cadeia de uma forma injusta. E ali ele continuou obediente ao Senhor. Ele poderia ter se revoltado contra Deus. Falar: olha, eu já fui vendido pelos meus irmãos, virei escravo, agora eu estou aqui na prisão, eu não fiz nada. Irmão, para de se vitimizar. Pega a tua cruz e anda. Pega a tua cruz e anda. Não é vitimismo que vai fazer você entrar no céu, não. Mas é os frutos. Você tem dado frutos na presença de Deus. Aquele ano, eu falei, no jeito que eu falei no caixão, eu falei assim: Senhor, o Senhor levou ele, e a partir de agora, a minha vida é tua, a minha história é tua. Aonde o Senhor mandar eu ir, eu vou. Aonde o Senhor mandar eu pregar, eu vou pregar. Porque eu estou cheia do tua presença. Eu estou cheia do Senhor. E muitos não acreditavam que quando eu descobri da morte do meu irmão, a primeira coisa que eu fiz foi para a igreja. A primeira coisa que eu fiz quando eu descobri que ele morreu, eu fui para a igreja. Meu marido falou: você vai para a igreja? Eu falei assim: vou. Eu fiquei lá com meu joelho dobrado, eu falei assim: Senhor, agora eu preciso que o Senhor me encha de ti. Agora eu preciso que o Senhor coloque força em mim. Porque ficou, a minha mãe ficou. E a minha mãe estava literalmente louca. E muitos ali naquele velório falaram: ela não vai aguentar. Ela é muito nova, como ela vai aguentar agora cuidar da mãe dela? A minha mãe, nesse exato momento, está na minha casa, que faz 5 anos, eu acho, ou até mais, que ela mora comigo. A minha mãe não fala mais sozinha. A minha mãe, ela não vive mais naquele mundo de loucos, porque Jesus honrou a minha fé. E eu sei que muito em breve o Senhor vai levar ela, porque o Senhor já me falou. Mas eu sei que vai ser com salvação. Eu não aceito o Senhor entrar na minha família, o inimigo entrar na minha família e levar alguém para o inferno. Você tem orado por Deus? Você tem orado pela tua família? Ou você está entregando a tua família para Satanás? Você tem orado para os teus amigos? Essa juventude perturbada. Meu Deus do céu, imagine eu na escola agora. Vixe, eu ia dar trabalho na escola para os diretores, porque eu ia ficar toda hora expulsando o demônio. Porque no lugar está lotada a escola. Você tem sido instrumento de Deus lá dentro? Ou você tem sido mais um? Você está se conformando com o mundo? Ou você está se enchendo de Deus? E aonde a tua presença chega, a presença de Deus também chega. Aonde você pisa os teus pés, o Senhor também tem pisado. Porque quem é cheio de Deus transborda. E nessa noite o Senhor vai encher pessoas aqui da presença de Deus. Pessoas aqui vai ser renovadas. Pessoas aqui vai ser batizadas com o Espírito Santo. Porque vocês poderiam estar pulando carnaval, vocês poderiam estar servindo a carne, mas vocês estão servindo o Espírito. E ali, mais uma vez, mais uma luta para mim, pouca idade, não tinha muita, e ali eu fiquei com a responsabilidade de cuidar da minha mãe. Eu lembro que no velório eu esqueci da minha oração no monte, e eu falei assim: Deus, leva ela, eu não vou aguentar. Leva ela, Senhor, eu não vou aguentar, porque ela estava louca, ela estava surtada. E ali, o meu esposo falou assim: agora sua mãe vai morar com a gente. Eu falei: oi? Eu esqueci de contar algo aqui. A minha mãe, ela era uma mulher de Deus, uma mãezona. Quando ela começou a ficar doente, ela começou a ficar sozinha. Eu tentei me matar com 9 anos a primeira vez. Eu tentei 3 vezes suicídio. Com 9 anos eu tentei me matar, porque eu não aguentava ver aquela tristeza na minha casa. Eu não aguentava ver aquilo. A minha mãe era o meu maior medo. Eu não sei qual é o seu maior medo, mas através do seu maior medo vem a sua
balançar ela para dormir, porque ela estava toda hora chamando meu irmão. E ela olhava para mim: foi você que levou ele, foi você que matou ele, porque ela estava surtada. E eu passava a noite inteira expulsando demônio. A minha mãe tentou se matar 3 vezes. Na última eu tive que chamar a ambulância, tive que levar ela na casa da mãe dela, que são pessoas totalmente perturbadas mentalmente. A saúde mental é 0. E eu tive que levar a minha mãe lá na casa da mãe dela e falei assim: ó, é o seguinte, eu vou internar ela, porque senão ela vai se matar. Ela tentou 3 vezes. Chegou a ambulância, chegou a polícia, amarrou ela. Eu lembro até hoje. A família dela, os irmãos dela, eles olhavam para mim e falavam assim: você é cruel. Olha o que você está fazendo com a sua irmã. Faz 2 semanas que o seu irmão morreu. Você é cruel. Satanás, ele tenta colocar mentira no nosso coração. Quando a gente está no caminho que Deus quer, Satanás tenta perturbar a nossa mente falando mentira. A minha mãe precisava ser internada. E a minha mãe foi internada na mesma clínica. Na mesma clínica que o meu irmão ficou internado. Só que antes, eu era uma menina que se arrastava pelas paredes. Mas ali não. Quando eu entrei naquela clínica, eu já entrei cheia de Deus. E quando o Senhor falava, ora, eu orava. Quantas pessoas eu ia de Piracicaba até Rio Claro chorando. Chorando. E eu lembro que uma vez eu falei assim para Deus. Falei assim: Deus, me leva. Eu não estou aguentando mais tanto sofrimento na minha vida. E o Senhor falou assim para mim. Eu literalmente ouvi Deus falando comigo: filha, você não queria ter raízes profundas comigo? Para ter raiz profunda com Deus, a gente tem que passar pelo processo. Para ter raiz profunda com Deus, a gente tem que passar pela adversidade, dando glória a Deus. E aí que vem: não mais vive eu, mas Cristo vive em mim. Porque quando eu entrava naquela clínica, minha mãe se jogava no chão e a minha mãe falava: você é cruel. Olha, meu filho morreu, eu estou aqui. Satanás queria usar a boca dela para me acusar de algo que eu não tenho culpa. E ali o Senhor falava: ora por fulano. Eu olhava para a pessoa estava com o pescoço cortado, cheia de ponta. Eu falava assim: como que eu vou orar por essa pessoa? Se eu estou machucada, se eu estou ferida, se eu estou sofrendo. Mas é no nosso sofrimento que Deus nos usa. É quando a gente está um caco que Deus nos usa. Porque a glória não vem de nós, a glória vem dele, a honra é dele, o poder é dele. E quantas vezes naquela clínica eu orava e as pessoas caíam no chão, e quando levantavam, elas já não estavam com um pingo de remédio. Elas não estavam mais dopadas. Jesus é o mesmo e não mudou. E aqui na mão de vocês, principalmente na sua mão tem unção de cura, menina. Não tenha medo quando o Senhor mandar você colocar a mão em alguém, porque a pessoa vai ser curada através dessa mão. E aqui no meio de vocês
Quando eu começo a passar por luta, eu já falo assim: meu Pai, a vitória é grande. Oh Deus, está chegando a vitória. Porque crente tem que ser louco. Mas é um louco do céu, é uma loucura sobrenatural. Eu já aprendi agora a passar pelo fogo e falar assim: eu estou cheia de Deus. A tempestade vem, eu estou cheia de Deus. A morte bateu na minha casa, eu estou cheia de Deus. Porque em breve a trombeta vai tocar. Porque em breve a trombeta vai tocar. E o meu nome o Senhor vai chamar. O teu nome o Senhor vai chamar. Não tenha medo de contramão deste mundo, porque o nosso foco é Cristo. O nosso foco é o céu. E ali, naquela clínica, várias pessoas foram libertas. Mas eu continuava machucada, triste. E aí que veio um acidente, um dia que eu fui visitar minha mãe. Eu estava numa alta velocidade, que eu precisava chegar lá até meio-dia, porque eu não tinha como deixar ela. Era a única pessoa que tinha para ver ela, era eu. Na hora os amigos, todo mundo sumiu. Os amigos não, né? Porque graças a Deus eu tenho as duas bênçãos ali que sempre me ajudou. Mas os parentes, sumiu tudo. Sumiu todo mundo. Só ficou eu e Deus. E quando eu fui visitar a minha mãe, eu saí numa alta velocidade. E ali eu sofri um acidente. Eu sofri não, eu provoquei um acidente. E esse acidente, eu lembro que o Senhor falou para mim, era para ter acontecido na pista. E através do presbítero Reginaldo, ele falou a mesma coisa. Que era para ter acontecido na pista e que o inimigo queria me levar com todos os ossos do corpo quebrado. E o Senhor deu livramento. Eu lembro que o nosso carro foi para o mecânico, eu lembro com o Joe, que a gente, foi você que levou a gente para a igreja, tudo, e é coisa de louco. Eu bati o carro, deu PT no carro que eu bati, que não tinha nem 1000 quilômetros rodado. Demorou 5 anos para me pagar ele. Eu falei assim: Senhor, só manda essa pessoa bater na minha porta para me pagar esse carro quando eu tiver condição. Demorou 5 anos para essa pessoa bater na porta, que é o carro da Vivo. E ali, eu fui para a igreja e eu fui contar o testemunho. Eu falei assim: eu bati no carro, Deus me livrou de um acidente na pista, porque era muito sofrido esse acidente na pista. Coisa de louco, né? Já estava vivendo as coisas normais. Eu estava já contando testemunho que eu sofri um acidente. E ali foi uma obra que Satanás tentou, mas não conseguiu, que era para ter sofrido esse acidente na rodovia. Porque do jeito que eu chorava, os meus olhos, a minha vista ficava tão embaçada, e eu não conseguia realmente ver a pista. E aí foi ali, foi no bairro ainda que esse acidente aconteceu. E um tempo atrás, eu fui chamada para ministrar uma palavra na minha igreja. E o Senhor já tinha falado que tinha uma data certa, um dia certo para iniciar o ministério da minha vida. Porque o Senhor primeiro prepara. José, ele não virou de logo governador, não, o Senhor preparou ele. O Senhor preparou, o Senhor forjou, o Senhor moldou ele para ele se tornar governador, para que a soberba não viesse na vida dele, para que ele continuasse humilde. E ali aconteceu na minha vida também. Numa noite, junto com os amigos nossos, eu inventei de fazer a noite do fundi, porque a minha prima, ela não come nada, só come chocolate e carne. E era aniversário dela. Eu falei assim: como tá com um clima meio de briga aqui na minha casa, né? Eu vou fazer o que todo mundo gosta. Na minha casa, meus parentes, na minha casa era entre duas primas. E eu falei assim: eu vou fazer o que todo mundo gosta, vou fazer chocolate e carne. E aí fiz, fui uma roupa, comprei tudo, fiz uma mesa posta linda. E naquele final de semana eu tinha ministrado na igreja e crianças tinham sido batizadas no Espírito Santo.
E eu falei assim, eu não sirvo para pregar, Senhor, para criança. E aí ainda para colocar a palavra que colocaram para pregar era sobre Apocalipse. Ora bem, Senhor Jesus. Eu falei assim, meu pai, como que eu vou pregar isso para criança? Criança gosta de algodão doce. Criança gosta do mundo. Mas o Senhor mandou pregar isso. Aquele dia ele não levantou uma criança para ir no banheiro. Você estava, né, Daia? E ali crianças foram batizadas com o Espírito Santo. E eu lembro quando eu desci, bem o irmão falou assim, filha, você me obedeceu. Você pregou o que eu mandei. E eu preguei literalmente a volta de Cristo. Foi palavra, foi Bíblia. Não levei nenhum tipo de fantoche, não. Foi Bíblia. E aquelas crianças, elas choravam na presença de Deus. Tinha uma criança, eu acho que ela tinha uns 6 anos, mais ou menos 7 anos. Ela chorava tanto, ela falava assim, tia, eu tô sentindo alguma coisa, eu não sei o que é. Eu falei assim, é a presença do Espírito Santo. Tudo na presença de Deus, glorifica. E ali crianças foram batizadas com o Espírito Santo. E o nome do Senhor foi glorificado. Foi muito lindo ver aquelas crianças sendo batizadas. Fazia muito tempo que eu não via crianças sendo batizadas com o Espírito Santo. Mas o coraçãozinho delas estava pronto para aquele momento. Teve criança que foi arrebatada. Teve criança que foi arrebatada ali. Era uma coisa impressionante. Mas aí o Senhor mostra que a honra é dele e que a glória é dele. Não é nossa. E aí naquele momento na minha casa levantou uma conversa, vamos comprar álcool. Eu falei assim, não precisa de álcool. Não, vamos comprar álcool, daí a gente acende, né? Nos show, tá bom? Mesa estava linda, tinha umas 20 pessoas para mais na minha casa. E aí na hora que meu esposo foi colocar o álcool, deu uma explosão. Tinha umas 10 pessoas de cada lado da mesa. E ali aquela explosão, ela pegou a mesa inteira. É que meu esposo não deixou ter o vídeo da câmera de casa. Mas realmente foi uma cena muito forte. E aquele povo, ele se ajuntou e era como se virasse um homem. E ele veio tudo em mim. Tinha gente mais perto do fogo. E quem briga com o fogo é que se queima, né? Mas não, eu não briguei com o fogo não. E fui eu que me queimei. E ali o fogo veio tudo em mim. Eu peguei fogo dos pés à cabeça. Literalmente, dos pés à cabeça. Inclusive o meu cabelo está crescendo agora. O meu braço começou agora a sair o pigmento da pele, a cor. E eu peguei fogo dos pés à cabeça. E quando eu estava pegando fogo ali, o meu esposo ele pulou na mesa, me abraçou e pulou comigo na piscina. Na hora que eu levantei assim, eu falei, meu Deus, eu estou deformada. Porque o fogo pegou no meu rosto. E não é uma coisa normal, é uma coisa do céu. Porque o fogo ele queimou a minha pele, mas não queimou a minha alma. Ele não queimou quem eu sou em Cristo. Não deixa a diversidade, não deixa os problemas dessa vida queimar quem você é em Deus. Não, continua sendo o mesmo na presença de Deus. E eu lembro que quando eu levantei na piscina, eu falei assim, eu estou deformada. E era tanto cabelo meu no chão. Eu falei assim, eu estou deformada. E na hora, o meu corpo queimava. Era uma dor insuportável. E ali pegaram a gente, eu mais uma pessoa que se queimou e levou para a Santa Casa. Na Santa Casa eles não tinham preparo nenhum para lidar com pessoas queimadas. Ali doparam meu esposo estava em choque. E eu falava, meu Deus, está doendo demais. É uma dor insuportável. Olha, eu falo assim que é impossível ir para o inferno. Que pouco tempo que a chama esteve no meu corpo eu não aguentei. É uma dor insuportável. E ali, a Santa Casa, eles não sabiam lidar. Eles não tinham preparo, eles não tinham material para lidar com aquilo. E aí pediram a transferência minha. Eu lembro que estava minha amiga, né, a Brenda, junto com meu esposo. E eles falavam, viu, vamos transferir ela para Limeira. Para Limeira, para outro hospital que era especializado para queimado. Como eu senti que o meu corpo tinha enrugado, o meu rosto tinha enrugado, eu falei assim, não, pode mandar eu
é lá que eu vou. E era uma dor insuportável. Mas eu já sou tão fora assim em Cristo, que eu falei assim, eu preciso louvar aqui. Eu falei, eu preciso louvar para essa dor passar, para me lembrar quem é Deus. Está filmando, né? Para lembrar quem é Deus, pelo amor de Deus. E aí o primeiro hino que eu louvei ali foi bem como labareda de fogo, né? Eu comecei a cantar esse hino. Aí o enfermeiro olhou assim, nossa, mas ela acabou de pegar fogo e está cantando esse hino. Estava cantando, meu Deus. E aí fui transferida. E nesse momento eu fui transferida, meu esposo orava muito. E eu com muita dor. E eu orava também, eu falava, Deus, eu preciso sentir a tua presença. Por muito menos eu já sentia com a mão tocando na minha. Eu preciso sentir a tua presença. E uma semana que eu fiquei internada no hospital, o Senhor ficou em silêncio. O Senhor não falou comigo. Eu não senti a presença de Deus. Os meus dois braços estavam encaixados. O meu pescoço também estava queimado. E eu perdi a única veia que eles conseguiram pegar, que estava tomando morfina. Eu perdi a única veia porque eu queria dobrar o joelho para orar. Enquanto eu estava com dor física, dor na alma, eu pedia para orar. E ali ninguém entendia. Mas eu queria orar, eu queria falar com Deus. Todo mundo queria, mas eu me falava, cadê a dentista? Como que ela está falando com ninguém? Eu não queria falar com ninguém, eu só queria falar com Deus. E Deus ficou em silêncio. Eu falei assim, Senhor, porque o Senhor está em silêncio? Porque o Senhor não está falando comigo? O que eu fiz? Eu pequei contra ti. E ele ficou em silêncio. E aí o Senhor permitiu Satanás me visitar no hospital. Satanás me visitou no hospital. Satanás, ele sentou na poltrona que estava do lado da minha maca e ele falou assim, eu não falei que eu ia te matar toda queimada? E todos os vídeos que tem, eu internada, eu estou com um lenço no rosto. E aquele lenço não tem nada a ver com a queimadura, que aquilo já piorava mais ainda a dor. Mas era para mim não ver Satanás. Porque toda vez ele abria a porta, ele entrava e eu via ele levando, arrastando pessoas para o inferno. E naquela noite, uma mesma pessoa foi queimada porque ele confundiu e ela morreu. Muitas pessoas morreram ali porque eu vi ele rastejando almas para o inferno. E eu falava, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu não tenho problema nenhum com a morte, mas eu não quero morrer sem o Senhor. E aí ele sentava e ele não falava, irmão, quem conhece Satanás, ele não vai falar com voz humana não, ele fala com a voz dele. E ele vinha e falava comigo com a voz dele. Eu falei que eu ia te levar. Daqui a pouco você vai ter uma parada cardíaca e eu vou te levar. E dava risada. Eu falava, Deus, pelo amor de Deus, a minha família só tem doente mental. Se eu falar agora que está acontecendo isso, o pessoal vai tirar eu daqui e vai levar eu para uma clínica psiquiátrica. E eu não conseguia falar com ninguém, eu só orava. E aí eu pedi para ter alta. Mas antes disso eu não tinha olhado a minha face. Eu não tinha pedido para ver. Eu pedi para meu esposo tampar todos os espelhos que tinha lá no quarto. E aí eu tive que ir numa clínica de uma cirurgia plástica. E nessa clínica tinha muito espelho. E eu lembro que o Joe e o meu tio, eles foram lá para fazer isso, porque eu achou que eu ia ter alta, mas não tive. Por conta da minha mão, por causa da minha mão era bem grave. E aí, eu lembro que eu olhei a cara do Joe e a cara do meu tio, a cara dele estava tipo para baixo. O olho do meu tio encheu de lágrima. E eu vi que quando ele olhou para mim, ele desviou o olhar. E eu lembro que o Joe encheu um olhar de lágrima. Eu falei assim, meu Deus, está muito feio. Quando eu entrei na clínica, eu lembro que uma criança falou assim, mãe, um monstro. Eu estava parecendo um monstro mesmo. E ali eu olhei no espelho. E quando eu olhei no espelho, eu falei assim, meu Deus, não volta mais. Irmãos, eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas quando Deus manda, acontece. A minha pele, ela voltou normal, principalmente no rosto. É bem pouca
vocês. Porque uma das coisas que queima primeiro é aqui. E aí eu já poderia ter agido, não fechar mais o olho. Mas não. Não tinha, não voltou ao normal. E até hoje a médica ela manda no meu Instagram, ela fala assim: eu jurava que você não ia mais ter o mesmo rosto. Eu falava assim: é Deus. Ela falou: é Deus. E realmente foi Deus. E ali naqueles dias que eu estava internada, eu clamando o Senhor, eu pedi para ela, eu falei assim: eu não consigo ficar aqui, eu preciso ir embora. Porque aqui eu não consigo sentir a presença de Deus. Eu não sei o que está acontecendo. E ali eu pedi a alta foi pedida, não foi porque eu estava preparada para ir embora, mas é porque eu sou teimosa e eu queria ir embora para falar com Deus. E naquele momento, eu fui dormir, ela falou assim: eu vou te dar a alta, mas você promete que vai vir aqui toda semana? Eu falei assim: eu vou tentar. Não, você tem que prometer. Botei só uma vez. Porque a gente tem que ter fé, né? E eu não ia mais voltar naquele hospital, não. E aí, eu fui dormir. Eu falei assim: agora eu vou ter alta, eu vou dormir. E eu já estava várias noites sem dormir. E quando eu fui dormir, o Senhor me mostrou em sonho. E eu não sonho. Não sou a pessoa que Deus usa em sonho, não. E o Senhor me mostrou em sonho, eu vestida com uma veste branca. E essa veste branca significava santidade. E cada hora entrava um soldado. E o soldado me revestia. Uns entrava, revestia minhas pernas, outro me revestia meu braço, revestia o antebraço. E eu fui totalmente revestida. Foi na hora que entrou um homem todo de branco, com a face reluzente. Eu não consegui ver a face dele, mas ele entrou lá, e a presença era muito forte. E o Senhor olhou e falou assim: agora sim, filha, você está revestida para a obra que eu tenho na tua vida. Irmãos, se revestir muitas das vezes acaba doendo, machucando, ferindo, mas seja revestido por Deus. Quando eu acordei, eu falei para minha esposa, eu falei assim: agora para mim não interessa mais, eu não preciso mais ir embora, não interessa se eu vou ficar deformada, mas interessa que eu continuo tendo Deus na minha vida. E realmente, ali foi um encontro e um divisor de água na minha vida. Eu deixei de ser uma crente morna para ser uma crente fervendo. Mas não é fervendo do fogo, não. É fervendo de Deus. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida. Eu não sei o que está acontecendo na tua história. Eu não sei o que você pediu para Deus para fazer na tua vida neste retiro. Mas eu sei que Ele está com os braços abertos e preparado para te entregar o que você pediu. Mas se você está aberto para receber o Senhor, e você está aberto para receber as coisas do céu, muito em breve vai sair uma notícia, e o crente, a igreja vai ser arrebatada. Você está preparado para subir? Você está preparado para ir morar com Deus? Não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Irmão, se você tentar sair daqui sem o Espírito Santo na tua vida, você não vai daqui até a esquina. Você vai morrer na primeira prova que chegar na tua vida. Mas se você sair nessa noite cheio da presença de Deus, você vai sair forte, porque você vai sair com Ele. E eu não sei o tipo de servo e serva que você é de Deus, mas eu
por luta, mas para ir morar no céu. Cristo está voltando. Cristo nos chamou. Cristo nos escolheu. E Ele escolheu a gente não para a gente ficar sentado numa cadeira, mas para a gente fazer a obra dEle, para a gente pregar para quem precisa. Quantas pessoas têm ainda precisando da gente? Quantos moradores de rua têm sofrido? Quantos moradores têm falecido? E você, eu, estamos todas vezes parados. Seja cheio da presença de Deus. Não olhe para o que estão falando de você, não. Ah, mas virou crentino. Paulo era perseguidor de cristão. E ele virou o quê? Paulo era perseguidor de cristão e matava os cristãos. E quando ele teve um encontro com Deus, ele passou o quê? A falar de Deus, a falar de Jesus. Então seja cheio da presença de Deus. O emocional da gente, se a gente for pela circunstância da terra, a gente vai morrer emocionalmente. Mas se a gente estiver em Deus, a gente vai estar pronto para morar no céu. Ah, mas eu tenho plano. Eu também tenho. O Senhor muda toda hora os planos da minha vida. Porque não interessa a minha vontade, mas interessa a vontade dEle. Então seja cheio de Deus e priorize o que Ele tem para a tua vida. O Senhor me mostrou já 3 vezes você. 3 vezes. E o Senhor mandou te falar que Ele vai te encher com uma glória tão grande. Aonde você colocar os teus pés, menina, a presença de Deus vai junto. Na tua mão tem unção. Na tua mão tem unção de cura e de libertação. Não temas, Ele é contigo. E quando você achar que você está fraca, forte você está em Deus. É Deus que traz força na nossa vida. É Deus que nos capacita. E você vai ser capacitada por Deus para fazer a obra dEle. Não interessa os teus planos, mas interessa os planos dEle para a tua vida. Você não tem noção de como Deus vai te usar. Nem a tua família vai acreditar. E muitos na tua casa vão vir para Cristo através do testemunho que você vai dar. Aleluia. Desde a hora que eu vi você, quando eu entrei aqui, o Senhor mandava eu te falar. Eu falei assim: Senhor, eu não vou falar. Mas o Senhor mandava eu te falar. Quantas vezes o Senhor já te livrou da morte? Quantas vezes o Senhor já tirou você praticamente da sepultura? Até quando você vai fugir da obra que Ele tem na tua vida? Até quando você vai na mão oposta, sendo que Ele te chamou e é Ele que vai capacitar você? Você se acha pequeno, você se acha falho, mas Deus, Ele enxerga o teu coração e quem você é aí no fundo, aí dentro. E é Ele que chamou você. E Ele manda te falar: filho, não temas, segure na minha mão e anda. Você vai
Você crê? Não fica preocupado, não. Ah, mas o inimigo tenta falar, mas quem é você? Quem é você? Não é isso que o inimigo tenta falar? Mas quem te chamou foi Deus. Não foi o homem, foi Deus. A restauração chegou no casamento de vocês. O milagre chegou na tua casa. Eu vejo você como um empresário. Deus, ele vai mudar a tua história da água para o vinho. E Deus manda falar, filho, só não esqueça que o primeiro chamado que eu tenho na tua vida é como sacerdote do teu lar. Não se acovarda. Você é o sacerdote do teu lar. E essa é a mulher que eu escolhi para a tua vida. Não deixa a sua família morrer. Ela está nas tuas mãos. Quando você se posicionar, Deus vai transformar toda a tua história. Aleluia. Esse é o Deus que eu conheço. Esse é o Deus que eu sirvo. É o Deus que transforma. É o Deus que liberta. Cadê aquele jovem que tocou o instrumento? Foi você? Que hino você cantou? Tocou? Canta um pedacinho. Uma parte que você cantou. Eu sou teu e tu és meu. E Deus mandava te falar. Tu é dele. Tu é escolhido dele. E não é para ficar somente tocando um instrumento, não. Mas é para pregar a palavra de Deus. O Senhor vai te usar com uma ousadia tão grande. Tão grande. Você pode ter pensado, ah, mas não gosto de falar. Eu prefiro tocar. Mas Deus vai colocar a palavra na tua boca. É Deus que vai capacitar você. E é para pregar a palavra dele. E quando você tocar os seus instrumentos, você não vai ver. Porque a honra não é para você, a honra é dele. Mas pessoas vão ser curadas de câncer, pessoas vão ser curadas de vício, pessoas vão ser libertas. Porque tu é dele. Você é dele. Uma das coisas que eu anotei hoje à tarde, na hora que eu estava meditando, já estou terminando, viu, pastor? Uma das coisas que eu coloquei aqui, eu vou fazer essa pergunta e responde só você e Deus. Quem eu sou? Quem você é? Pergunta para você mesmo, quem eu sou? Por que estou aqui? E para onde eu vou? Não saia dessa noite sem saber quem você é, não. Eu fiquei sabendo quem eu era com 9 anos, quando aquela irmã foi usada por Deus. O que eu sou? Mensageira de Deus. Eu sou profeta de Deus. E você quem é? Eu sou cantor de Deus. Eu sou isso de Deus. Mas não saia daqui se determinar na tua vida que você é dele. E por que você está aqui? Porque ele permitiu que você estivesse aqui. E para onde eu vou? Ah, se você souber essas 3 coisas, você nunca mais se desvia. Para onde eu vou? Para o céu. O Senhor me mostrava o inimigo tentando tirar você da presença de Deus. O Senhor me mostrou várias vezes. As amizades estavam tentando tirar você. Estava sendo instrumento de Satanás para tirar você da presença de Deus. E sabe onde o inimigo estava tentando te colocar? Como um vendedor. Como um vendedor de droga. Está repreendido em nome de Jesus. Mas sabe por quê? Satanás tenta tirar a gente da presença de Deus e levar a gente para o mundo. Porque ele sabe o plano que Deus tem
glorificando o nome do Senhor. Se posicione entendendo quem você é em Deus. E você é escolhido para uma geração que precisa, uma geração que necessita. Não temas. João, vem aqui. Vamos lá aí, pode louvar para a gente terminar? Pode ser os irmãos que estavam louvando jovens. Pode louvar? Depois vocês cantam no final aquele hino. Pode, pastor? Pode? Olha, viu? Estou me sentindo na casa. Eu já estou descalça, eu tomei banho com a gente. Mas eu prefiro ficar descalça, porque a presença de Deus é tão gostosa aqui. No final vocês vão cantar aquele hino. Faz o que o Espírito te mandou fazer. Amém. Amém. Eu não saí da minha casa à toa. Eu não saí da minha casa à toa. E eu não gosto de ministrar sobre a minha vida, eu não gosto de falar. Meu testemunho foi Deus que mandou. E Deus mandou porque Satanás vai tentar tirar muitos deles aqui na presença de Deus, mas não vai conseguir. Porque vocês hoje vão sair enraizados e sabendo quem vocês é nele. No final, vocês cantam aquele louvor que vocês cantaram jovens, tudo junto. Vai louvando, por favor.